Jurei pra mim mesma que eu não ia mais gravar vídeo nenhum pra colocar na internet, mas eu tô, assim, engasgada com esse assunto que todo mundo tá falando e eu não aguento sem dar minha opinião, sem falar o que que eu acho sobre isso. É a questão do aborto, né? Um monte de homem falando sobre aborto, um monte de mulher casada que tem marido, que tem carro na garagem, que tem vida estruturada, que teve família, que teve afeto, que não sabe o que é sofrimento, não sabe o que é dificuldade, não sabe a realidade do outro e tá aí cheio de opinião para dar, né? Então, um monte de gente votando por uma situação que eu não sou nem contra nem a favor, mas que eu acho que deveria ser melhor analisada pela realidade que a gente vive. Eu participo de um grupo que tem 37 mil adolescentes. Eles postam no perfil deles, eles postam no grupo o tempo todo, eles se cortando, querendo se matar. Aí a maioria fala é drama, é fraqueza, depressão é bobeira, fala um monte de merda, né? E essas crianças estão totalmente abandonadas primeiro pelos pais, abandonadas pela sociedade, pelo professor. Todo mundo quer julgar, quer falar um monte de coisas sobre eles que são coisas erradas. Uma menina lá do grupo mesmo tem 14 anos. O pai dela levantava à noite, ia pra cama dela, estuprava ela. Ela tentou contar pra mãe. A mãe ignorou, falou que ela tinha inveja do casamento da mãe, falou absurdos. A menina engravidou, a mãe colocou ela pra fora. Gente, que uma pessoa dessa de 14 anos tem estrutura para criar um filho? Eu que tô com quase 40 anos, eu sofri tanto na minha gravidez do meu último filho, foi tão problemático, tanta coisa, que eu criei trauma e eu não quero outro filho. Se um dia minha situação mudar, eu posso até ter, mas se for para ser perto de tudo que eu passei, e assim, graças a Deus, pelo meu estudo, pela minha base, eu consigo ter uma base psicológica para criar o meu filho e amar ele sem ter ódio dele por tudo que eu passei. Mas será que todo mundo tem essa oportunidade? Eu tenho um marido, ou eu tenho uma casa própria, pode ser ruim, pode ser onde for, mas é própria. Eu tenho um carro quitado na garagem e tem arroz com feijão todo dia na minha casa. E essas pessoas que foram estupradas, que foram violentadas dentro de casa pelo pai e a mãe finge que não vê, pelo padrasto, o cunhado, muitos casos, e a mãe fala: você tá com inveja da sua irmã, você tá inventando história. Outras também que eu vejo falando aí nas redes sociais que eu acho interessante. A vagabunda abre as pernas na hora que quer, dá a hora que quer, não usa anticoncepcional, não usa camisinha. Engraçado, né? Quantos casos que a mulher engravida tomando remédio, engravida usando camisinha. Será que é porque a mulher quer? Ela quer engravidar? Então, gente, para de julgar. Eu não sou nem contra nem a favor, mas eu tô tão indignada, mas tão indignada de ver todo mundo julgando. Ai, tadinho desse feto, tadinho desse feto. Esse feto que vai vir para destruir a vida dessa mãe e essa mãe destruir a vida dele? Esse feto que vai vir para ficar abandonado aí e todo mundo julgando porque é lindo, né? Eu acho a coisa mais linda do mundo, principalmente as pessoas mais religiosas, seja qual for a religião, não tô falando de uma religião específica, mas senta lá, reza, e aí fala: nossa, você viu fulano? Engravidou com 13, 14 anos. Você viu a filha de fulano, tem 13 anos e tá namorando. E você aí com 60, com 70, na sua época fazia 1000 vezes pior, só que ficava escondidinho, né? Eu acho isso lindo, a hipocrisia das pessoas. E agora se esconde atrás de religião. Hoje, com 50, 60 anos, tá com uma vida bem estruturada, aí fica falando lá de quem tá iniciando a vida, que não tem estrutura nenhuma e não tem ninguém por eles. Então, será que está realmente certo? Eu fico vendo homem dar opinião sobre aborto. Homem, caraca, um homem dá uma opinião sobre gerar um filho. Homem, a maioria das vezes você tá grávida, vomitando, passando mal, você não consegue levantar da cama e está o quê? Bebendo cerveja, ou na casa da mãe, ou pensando em si mesma. A maioria, não tô falando de todos não, mas a maioria. O homem sabe o que é parir um filho, mudar o corpo, passar a noite inteira acordado olhando o menino? A hora que o menino machuca, a gente que é mãe sai desesperada. O homem dá uma olhadinha: passou, meu filho, é assim mesmo. Então, o que um homem pode falar sobre ter um filho ou não ter um filho, sobre gerar uma vida ou não gerar uma vida? Ele sai para trabalhar,
7 horas da manhã, alguns, né? Nem todos não, porque eu já vi um ou outro que tem uma vida diferente disso. Mas saem pra trabalhar, chega à noite, como que foi o dia aí? Tudo bem? Tudo bem? Pronto, acabou. Não sabe a realidade, não sabe o que o filho tá sofrendo. Se o menino se tranca no quarto, é porque ele é antissocial. Não sabe os problemas que essa criança tá vivendo. Então, se você não sabe criar, se você não tem apoio psicológico de ninguém, porque hoje em dia a solidão que as pessoas sentem, o vazio que as pessoas sentem, não é porque não tem família, não é porque não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não é por isso. É porque hoje em dia não tem afetividade. A pessoa tá do seu lado todo dia, mas não tem afetividade por você. E às vezes nem pelos seus filhos. E quer dar uma opinião sobre gerar uma vida. Olha, nem contra nem a favor. Não consigo ter uma ideia globalizada do sofrimento de todo mundo que tem um filho em condições horríveis, em condições difíceis, são abandonadas, para me dar uma opinião concreta. Gostaria de ter, mas não tenho.